Olá, tudo bem? Ramon Durante falando, você está participando de um canal exclusivo sobre software e a pauta do dia é microservices não é artigo de luxo. Quem de vocês já conversou em algum momento sobre microservices? Eu acho que é a bola da vez, né? E, na verdade, que problema resolve-se com microservices? Eu acho que essa deveria ser a principal abordagem, né? E, basicamente, é o simples e o esperado em qualquer aplicação, né? Você conseguir trocar partes do componente de uma aplicação sem quebrar o resto do projeto. Eu acho que esse é o mundo ideal que todo mundo está buscando, né? Quem nunca buscou isso, né? Fazer uma manutenção numa determinada área do software e ter um dia tranquilo. Então, quando você está projetando o seu microserviço, obviamente, um dos objetivos principais que vai te ajudar a discutir microserviço dentro do seu negócio é justamente a segurança de segmentar o seu próprio negócio para que você consiga fazer intervenções daquele item de negócio sem destruir todo o seu projeto. Se você quiser parar o vídeo agora nesse momento, não esquece de dar um like, não esquece daquela chuva legal, convidar os amigos, divulgar nas suas redes sociais, porque se você já entendeu o básico, né, desse suporte, ele já te resolve um problemão. Obviamente você vai escutar argumentos de escalabilidade que são super importantes, tá? Você vai conseguir segmentar parte do seu negócio diferente de um modelo monolítico. Então, segmentando parte do seu negócio, você vai escalar, por exemplo, aquele processo de emissão de nota fiscal. Em vez de você escalar todo um software gigantesco, você escala a porção deles e aumenta a sua capacidade. Mas existem outras coisas também envolvidas, como se você implementa uma estratégia de Event Driven ou o conceito de eventos, você vai conseguir também ter uma maior resiliência e uma maior escalabilidade também no seu serviço. Eu estava conversando, e sempre estou conversando, né, sobre software, e uma discussão comum que a gente estava tendo também é assim, eu coloquei até o mesmo cenário. Imagina que lá atrás, quando a gente programava procedural, não sei se vocês conhecem, né? Esquece a orientação a objeto, estou falando procedural mesmo. E até hoje a gente tem uma curva de transição. Na verdade, desenvolvedores novos já entram no mundo de orientação a objeto e desenvolvedores que vieram de projetos anteriores ainda passam por fases de atuação, a depender do nível de projeto, do nível de interação que tenha no negócio. E a gente está aprendendo até hoje, né, a orientação a objeto. Essa é uma das coisas que eu mais discuto também dentro das estratégias de software. E o que é que isso tem a ver com o microservice, né? É só para tentar fazer um comparativo, assim, que, sei lá, daqui 5 anos a gente não fala mais de microservice, né? Então essa barreira de entrada, de repensar o modelo de desenvolver software para criar um microservice, é muito parecido com o que a gente fez no passado, onde a gente olhava para o modelo procedural e começou a decompor numa estratégia de orientação a objeto. E hoje todo mundo olha para a orientação a objeto para frente, né? Então, é o que eu imagino do mesmo jeito com microservices, e microservices não é um artigo de luxo, tá? Porque desenvolver um software estruturado traz benefício para qualquer tipo de projeto. Não importa o seu tamanho do seu projeto. Se você tem uma estrutura, um código organizado, um modelo de manutenção simplificada, eu não estou falando de microservices, eu estou falando de software, né? Eu estou falando do cenário real que todo mundo deveria estar vivendo hoje em dia. Então, esse é um ponto assim super importante, e nessa provocação de microservices, a gente tem que provocar também. Não adianta você, eu estou fazendo um projeto de Web API, vai ser o seu microservice, daqui a pouco isso vira um sistema dentro do projeto de API, você está chamando de microservices. Não é isso, tá? E microservices também não é isso. Então, quando você pensa em microservices, eu gosto muito de olhar um modelo proposto de arquitetura hexagonal e te ajuda a visualizar um pouquinho, né, melhor o conceito do que seria a separação do negócio, a separação da visão de aplicação e os adapters que permitem o microservices comunicar com o modelo do mundo externo. Então isso facilita bastante. Mas um princípio básico, assim, independente de qualquer coisa, você pode parar o vídeo agora nesse segundo momento, é DDD, né? Se você não está ainda
amadurecido nos conceitos de Domain Drive Design, está na hora de você rever os seus próprios conceitos, tá? Eu te conto por experiência própria, né? A gente trabalha com estratégias de modernização de aplicação e a primeira coisa que a gente conversa é sobre o domínio. Se você não consegue estabelecer o seu domínio, você não consegue pensar na sua aplicação, não consegue pensar no seu microserviço. E nós, da área de tecnologia, temos uma ansiedade tão grande, tanta quanto os nossos clientes, né? E a gente acaba não interagindo com o cliente. E aí, através da discussão de domínio, você tem uma discussão de parceria com o cliente. E aí você separa dentro do cenário do projeto do seu cliente quais são os contextos, né? E você consegue dessa forma atender o seu negócio. Quem de vocês nunca deixou de atender uma demanda de negócio porque eu não vou fazer isso, eu sei que é importante, eu estou vendido com o seu objetivo de negócio porque vai quebrar meu software, porque meu software não está preparado para isso, né? Então assim, quando a gente está falando de entender o domínio do cliente, entender a necessidade do negócio, independente de ser um microserviço, não é artigo de luxo, né? É uma demanda de todo o projeto de software. E os projetos de software hoje fracassam cada vez mais porque a gente não atende o negócio. E aí acaba depois atendendo de qualquer jeito e quebra tudo, né? Então você vai atender uma visão do marketing, uma visão do financeiro e quebra a visão do seu produto público, por exemplo, né? Mas por que isso acontece? Porque o teu domínio está errado, né? Então assim, você está esticando o seu domínio. Pensa assim, que eu estou esticando uma folha de papel, né, bem rígida, para atender todo mundo. E o que é que isso resulta? Isso estoura o seu código, né? Porque você vai quebrar em alguma parte. E isso te quebra a tua capacidade de escalabilidade. Eu nem entrei na escalabilidade de aplicação, mas pensa na escala do teu projeto, né? Quantos projetos de software você participou que só você mexe, né? Se acontece isso hoje, tira um mês de férias para pensar na vida, porque tem algo errado. Não faz sentido você ter um projeto de software que só você faz manutenção, né? Então você está vivendo um caos e você tem que trabalhar para sair desse caos. E aí quando a gente traz essas discussões de repensar o projeto de software para depois repensar como você lida com o seu domínio de negócio, aí a partir dessa jornada você vai conseguir repensar também sua estratégia de microserviço, tá? Mas assim, o que eu quero resumir para você é que microserviço, de novo, não é artigo de luxo, tá? Então fazer software estruturado não é artigo de luxo. Então é um modelo de maturidade que todos temos que buscar, né? A gente está vivendo um momento de transformação muito grande, um momento onde o negócio nunca demandou tanta aplicação. E se a sua área de tecnologia não atender, o seu negócio vai buscar outra solução. Não tenha dúvida, tá? Porque as empresas estão dependendo cada vez mais de software. E o limitador não é a sua área de software. Se isso está acontecendo hoje, a sua TI está arcaica, tá? E ela vai ser superada. E o seu modelo de trabalho vai ser superado. E a melhor forma de você evoluir é evoluir com o cliente, é evoluir com o negócio, é evoluir com iniciativas que vão aumentar a capacidade de atendimento, a experiência de venda, a experiência de geração de negócio, a experiência de atendimento a clientes, usando toda a sua plataforma de software, né? Então, esse é o ponto-chave que a gente tem que começar a repensar antes de escrever a própria linha de código, né? E aí, pensou no microservice, pensa primeiro nos problemas que você precisa resolver e não na implementação do microservice em si. Porque depois, quando você entrar na discussão de microservice, aí você vai entrar em assuntos maravilhosos, né? Partners de gestão como Saga, para gerenciar, orquestrar, coreografar uma transação, princípios de circuit break para garantir a resiliência do seu serviço, princípios de mensageria para fazer toda a comunicação entre os demais microserviços, estratégias de containers. Você vai viabilizar uma série de recursos de infraestrutura para turbinar o seu microserviço, tá? E aí uma discussão muito polêmica
dentro do contexto de microserviço é o armazenamento da informação. Por quê? Por estratégia, cada microserviço atende um domínio. Quando você estudar um pouco mais de DDD, você vai entender que existem fronteiras nesse domínio, né? E eu falei até um pouco atrás, né? E aí, quando você está falando de armazenamento de dados, você gera uma discussão sobre isso. Porque existe uma confusão muito grande, né? Que o dado de uma área é igual ao dado da outra área. Então, esse é um ponto grande ainda de discussão, de ruptura, maior do que a própria estratégia de construção do microservice. Porque é um modelo monolítico de armazenamento de dados também. Onde aquele modelo que você fala que não pode mudar um determinado campo, porque vai quebrar o seu sistema, vai deixar de atender uma área do seu negócio, né? E isso a gente quebra esse paradigma. Por quê? Quando eu penso no meu microservice, ele atende aquela área de negócio. Então, a visão que ele tem, por exemplo, dando um exemplo de e-commerce, a visão que a área de marketing tem de um produto é diferente da visão que o financeiro tem do produto. Eu sei que é dolorido, mas aceite, tá? Que é mais suave. E aí você vai entender que cada microserviço vai ter uma visão diferente do mesmo produto. Dessa forma, você consegue atender todas as áreas de negócio e na dinâmica que eles precisam e sem quebrar, né? Sem que uma área quebre a outra. Quantas vezes você fez uma mudança na sua estratégia monolítica e quebrou? Lá no contábil, quebrou no outro lugar que ninguém nem imagina também, né? Porque eles estão compartilhando um domínio que está assim, ó, esticado para todos os lados, para atender todo mundo, né? Esse é o modelo que a gente tem que começar a repensar. Da mesma forma que a gente fazia nosso código lá macarrônico, opa, conheço bem, tá? E começou a decompor isso em orientação a objeto, é a mesma coisa que a gente está vivendo hoje com o nosso cenário do domínio, tá? E essa liberdade que você vai conquistar, ele vai trazer ganhos ilimitados para o seu negócio, porque você vai conseguir realmente atender a demandas de cada área na sua especialidade da área, né? Quando eu digo a demanda, é a demanda que aquela área imagina para gerar mais valor para o negócio. Porque na maioria das vezes, nós de TI, estamos limitando a inovação dentro do próprio negócio. E isso tem acontecido ao longo dos muitos anos, né? E logo nesse momento, onde transformação digital está no eixo de discussão de todas as companhias. Se nós da área de software não entendermos essa mudança e a necessidade de nos conectarmos cada vez mais com o negócio e ajudar a alavancar o negócio com inovação, vai haver uma ruptura, tá? E quando a gente começa a discutir microserviço, entra nessa discussão e a gente consegue trazer um bom posicionamento. Quando eu digo de uma forma bem resumida que microservice não é artigo de luxo, é porque fazer software estruturado não é artigo de luxo, tá? Se isso não está acontecendo hoje na sua realidade, faz parte da história que você viveu, mas não faz parte do seu futuro, né? Não adianta você falar que viveu a vida toda assim. Se amanhã continuar do mesmo jeito e você não escrever uma linha de código melhor, é uma decisão sua, tá? Porque escrever código melhor, estudar Clean Code, implementar práticas de Solid, DDD, depende mais de você, né? O seu cliente não vai nem olhar isso, né? Só para você entender. Eu sou muito daquele, se você melhora um pouco cada dia, você consegue ter um benefício diferente, né? Você não vai ter resultado diferente simplesmente achando que as coisas vão acontecer do nada, né? Isso é o ponto-chave também. Então, assim, pensar em microservices ajuda você a refletir outras coisas que você precisa refletir, né? Para poder ter justamente essa visão moderna do seu software como um todo, né? Então, eu enxergo benefícios em toda a jornada. Eu diria para você o seguinte, esse vídeo vai ficar aqui, tá? De repente, daqui 5 anos, a gente não discuta mais esse tema. Por quê? Porque viram um tema natural, né? É tão natural estruturar um microservice
como se você estivesse executando um software procedural, um software orientado a objeto, enfim, é só para você ter uma visão de ruptura. As coisas vão entrando no automático. Durante alguns anos essas discussões estão provocando e essas discussões estão amadurecendo muito a cada ano, né? E isso é muito bom, porque essa adoção ela acontece numa velocidade diferente de ciclos anteriores, né? Antigamente a gente demorava anos para ter uma adoção de uma estratégia. Agora não, está tudo conectado, todo mundo se fala, todo mundo evolui junto, né? Todo mundo pensa, colabora, compartilha ideias. Eu estou aqui compartilhando ideias com vocês e isso é muito bom, né? Esse é o novo mundo conectado e o nosso ecossistema de software tem que entender isso também, se conectar e evoluir junto para que a gente consiga reescrever, né, o futuro das nossas aplicações, beleza? Eu vou promover outras conversas sobre microservices. Essa é uma conversa muito importante para a gente trazer essa primeira provocação, né, acabar com esse mito. Microservices não é artigo de luxo e você precisa estudar microservices da mesma forma que você precisa estudar e desenvolver o seu software. Pronto, para com essa história, tá? Não inventa obstáculo para você não melhorar o seu software, tá? Porque aí o problema é com você, não é com o seu software. Porque aquela premissa, problemas todo mundo tem. Mas um motivo para você começar a isolar, por exemplo, uma área específica e ter já o seu primeiro microserviço estruturado, é o caminho de uma jornada, né, de modernização do seu software. Então, é o momento, é a oportunidade, você tem a estratégia, você tem as melhores práticas para a construção de suas aplicações, as melhores tecnologias, os melhores recursos de infraestrutura de nuvem, né, containers, Kubernetes, Azure, tem Visual Studio, é tanta coisa, né, que dá para suportar o seu ecossistema hoje moderno de aplicação, serverless, que só depende agora da gente fazer passo a passo, né, esse processo de transição, que ao longo do tempo ele vai ser tão natural que ninguém vai mais discutir, né? Então essa é a minha principal mensagem hoje e termino repetindo que microservices não é artigo de luxo, é um modelo acessível e eu enxergo cada vez mais como um modelo natural para todos os projetos de software, que ao longo dos anos vão evoluir, tá? E derivar para um modelo de serverless e demais outras novas estratégias que surgirem. Mas assim, é um caminho natural, inclusive, para que você consiga dar esse passo de evolução do seu software, né? Parar de fazer um software orientado a fazer de qualquer jeito e impedir o negócio e passar a construir um software orientado totalmente a cada ponto do negócio. Então, isso faz uma diferença que vocês não têm ideia. Vocês trazem os clientes realmente como parceiros e não como solicitantes, tá? Então, vamos repensar o nosso modelo de software e como nós posicionamos esse software dentro das companhias. Vocês vão perceber que faz uma diferença absurda, tá? Você deixa de ter discussões de tecnologia e tem discussões de resultado no negócio. Participa nos comentários, compartilha esse vídeo, chuva de like, é muito bom conversar com vocês sobre isso. Esse é um tema que eu acompanho há bastante tempo, tenho acompanhado muito nas trincheiras e vou trazer para vocês mais alguns vídeos relacionados lá do campo, tá? Coisas que estão acontecendo. Isso é muito bom, porque vocês vão ver dores, vão ver pontos chaves que vocês precisam olhar, tá? Quando é que eu olho para um CQRS, que problema me resolve, né? Quando eu falo de um event source, que problema me resolve? Faz sentido? Não faz sentido? É o tipo de discussão que eu gosto, tá? Não é olhar para o lado gourmet, é olhar onde gera valor de negócio, direto da trincheira, com dicas que valem $1 milhão, não é mais real não, tá? Tenho trabalhado nesses últimos anos, muitos anos, com software e o meu dia a dia é justamente esse e para mim é um enorme prazer conversar com você aqui nesse canal de software. É um canal exclusivo sobre isso, você encontra muito pouco conteúdo com bate-papo direto da trincheira. Eu faço questão de trazer isso para vocês
Vou convidar alguns amigos também para promover uma discussão mais colaborativa também sobre o tema, que eu acho que é super válido. Mas assim, participa, tá? Manda sugestões nos comentários, participa no e-mail ramondurans@2pc.software, pode mandar sugestões de temas, assuntos que você queira discutir, um problema que você viveu, que você quer que também ajude a compartilhar por aqui. Pô, manda ver, né? Para mim é um enorme prazer discutir esse tema. Quem quiser bater um papo também na empresa, a gente tem uma metodologia para isso, que é o Dev Prime. Dentro da nossa metodologia, a gente apoia o cliente em toda a transição, essa longa jornada de transformação digital de aplicações, e um dos pilares, obviamente, é a arquitetura de aplicação, junto com toda a estratégia de software para suportar justamente todo esse modelo requerido, né, de posicionamento pela transformação digital. Então, quem quiser bater um papo também sobre isso, visita aí 2pc.software, basta 2pc.software para você visitar e a gente marcar também uma conversa sobre o tema. Eu estou organizando outros vídeos e acompanha essa discussão de microservices, é um assunto muito importante, tá? Não é artigo de luxo, é mudança mesmo de paradigma de como a gente olha o nosso software, tá? Se você começa a entender isso, entender esse ciclo, você vai entender o quanto é importante você reposicionar a sua área de software dentro do contexto de transformação digital, ok? Forte abraço, Ramon Durans, falando com você mais uma vez e até a próxima.